O primeiro conjunto que nós aprendemos foi o conjunto dos números naturais. Começam a partir do zero e vão até o infinito à nossa direita. O conjunto dos naturais ele é representado pela letra N, tá? O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros são todos os naturais mais os negativos, tá? Até o infinito pelo lado esquerdo. O terceiro conjunto que nós aprendemos foi o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. O que são os números racionais? Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Ou seja, o conjunto dos racionais são todos os naturais, são todos os inteiros também, e os decimais finitos e os decimais infinitos. Como transformar esses números em uma fração? Eu tenho 3 inteiros ou 3,0. Então é o seguinte, eu copio ele sem a vírgula, embaixo eu coloco 1, após a vírgula, como eu só tenho uma casa, eu coloco um 0, tá? Então uma casa após a vírgula, um 0. Escrevi ele em forma de fração, portanto esse é um número racional, tá? Ele é natural e ele é racional. Olha o segundo nós temos 1,3, então copia o número sem a vírgula, coloca 1 na parte de baixo. Quantas casas tem após a vírgula? Uma só. Então coloca um 0. Outro número, consegui escrever ele em forma de fração. Então ele também é racional. Agora eu tenho aqui uma dízima periódica, né? Ela tem um período e o período é 3, é o que está se repetindo. Como que eu escrevi isso em forma de fração? Eu copio o período e coloco um 9. Como eu só tenho um período, que é o 3 se repetindo, eu coloco só um 9. Agora, no exemplo de baixo, eu tenho novamente uma dízima periódica e o que está se repetindo é o 25, só que ele foi abreviado por essa barra, né? Então é 0,25, 25, 25. Então, como que eu posso escrever isso em forma de fração? Então, eu copio o período e eu coloco 2 noves, ok? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Então, você pode dizer que os naturais também estão dentro dos racionais, porque qualquer natural eu consigo escrever em forma de fração. Também consigo escrever qualquer número inteiro em forma de uma fração. Então, os racionais, eles são todos os naturais, todos os inteiros, todos os números decimais finitos e todos os números decimais infinitos. Infinitos desde que eles tenham um período, né? Cheguem a algum ponto e ele começa a se repetir. O contrário dos números irracionais, representados pela letra I. Os irracionais não podem ser escritos como frações. E por que eles não podem ser escritos como frações? Porque a representação decimal deles é infinita e não periódica. Ou seja, ela não tem um período, não é? Após a vírgula, ela começa a ter uma sequência de números aleatórios e você não acha um período. Então, eles são chamados de irracionais. A raiz de 2, ela é 1, vírgula. E aí vai. E esse número é infinito, só que ele não tem nenhum período, tá? Ele não se repete. Então ele é um número irracional. Eu não consigo escrever ele em forma de fração. Para conseguir escrever ele em forma de fração, ele tem que ter algum período, ele tem que se repetir em algum ponto, né? E esse número ele não se repete nunca. Outro número irracional é o 5. Também é infinito, né? E não se repete. Ele é irracional. Outro número irracional importante que nós aprendemos foi o π. O π é igual a 3,14, 15, 92, 65, e aí vai embora, né? Ele é infinito e não se repete. Esse é o conjunto dos números irracionais. Muito bem, vocês aprenderam os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Os irracionais é um grupo separado, tá? É um grupo isolado. Tá? Esses daqui não se misturam com os irracionais. Os naturais estão dentro dos inteiros. E os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Mas os irracionais, eles são um grupo separado. Tá? Só que todos esses conjuntos que nós falamos, ou seja, esses 4 conjuntos que nós falamos, eles são chamados de conjunto dos números reais.